Nos últimos 12 meses, 51% dos vídeos assistidos nesse canal teve como assunto principal o Proxmox. E eu sei que eu tenho muito conteúdo sobre o Proxmox, mas também eu sei que vocês gostam bastante desse tipo de conteúdo. Isso se dá ao fato também de eu estar abrindo o leque aos poucos do projeto Empresa Livre, onde o Proxmox e o Samba serão atores principais da estrutura do nosso projeto. E pensando nisso, hoje eu vou trazer 5 coisas, 5 curiosidades que talvez vocês não tenham parado para se atentar, que talvez seja interessante vocês saberem para ter alguns insights de como resolver um determinado problema ou até como se adiantar a uma possível demanda. E é claro que eu preciso do apoio de vocês aqui nesse canal. Deixe aqui nos comentários outras observações, outras dicas, outras notícias sobre o Proxmox, que muita gente passa a ler os comentários e interagir bastante. Eu, particularmente, eu gosto muito de ler os comentários, porque eu acabo criando ideias e tentando roteirizar alguns conteúdos para poder entender melhor o que vocês querem. Deixe aqui nos comentários alguma coisa que ficou de fora desse vídeo que você acha interessante comentar para quem está começando agora. E deixe aqui nos comentários alguma sugestão de próximos temas com relação ao Proxmox em geral. E se você quer nesse canal aqui de paraquedas, foi sugerido pelo YouTube ou alguém lhe mandou o link, calma, não se desespere. Você pode não ter entendido nada até então, mas nesse canal eu falo sobre tecnologias open source e nesse canal eu criei um projeto chamado Projeto Empresa Livre, onde eu vou dar dicas, demonstrar implementações, features, boas práticas de diversos sistemas open source que podem contribuir com a sua empresa, desde virtualização, a helpdesk, a controlador de domínio, a banco de dados, a sistema de documentação, sistema de comunicação. Então, nesse canal, ao longo do tempo, vocês vão ter vários conteúdos como esse. Eu já tenho várias playlists que podem auxiliar vocês, inclusive muita gente está me falando que inclusive está fazendo dinheiro com os meus vídeos, em onde ele estuda e faz a implementação e oferece como serviço. Eu fico bastante feliz com isso, e se você é uma dessas pessoas, considere se inscrever, se não é inscrito. E o primeiro item desse vídeo é o Proxmox entrega muito mais do que você imagina. É muito comum entre sistemas proprietários e vários sistemas que trabalham com regra de negócio baseado em liberação de features, que se cria um problema para se vender uma facilidade. Com o Proxmox aqui não acontece isso. Todas as features são liberadas de forma gratuita e aí o que você tem é a contratação baseada em suporte. Semelhante ao que você tem, por exemplo, com a VMware, que é baseado em núcleos, tá? Mas a grande diferença aqui é que todas as features são liberadas por default e aí você tem a oportunidade de se especializar, aprender, fazer cursos, ver vídeos no YouTube e fazer a sua implantação do mesmo modo de uma pessoa que fez um licenciamento junto com a empresa e tem o serviço também entregue. E aí você ainda possui uma gama de binários lá na linha de comando, onde você pode fazer praticamente a mesma função que você faria no front-end e com um foco melhor em administração do seu ambiente. Eu poderia aqui falar sobre vários binários, mas eu queria deixar para vocês um deles que eu vou deixar aqui na descrição, eu vou deixar agora aparecendo na tela, que é sobre o QM. O QM, basicamente, eu não sei como se fala, eu vou falar letra por letra, tá? Então, o QM, ele é um binário onde ele vai lhe entregar várias funções, vários auxílios para você gerenciar o seu ambiente. Um deles, eu vou mostrar agora a usabilidade. Então, imagine que você precisa saber, vamos pensar aqui, imagine que você precisa saber quantas VMs você tem, qual é o nome de cada VM, qual o ID de cada VM, qual o recurso de memória ou HD armazenado nessa máquina virtual e o status dela. Você consegue exportar essa informação para um arquivo TXT, por exemplo, e aí você pega ele via FTP. É uma função bastante útil, caso você precise, e existem lá uma gama de outras funções que você pode fazer via linha de comando. Aproveitando que a gente falou sobre terminal Linux, isso me remete à nossa segunda dica, que é o Proxmox é baseado em Debian. E aí você vai me falar, Caio, isso na verdade nem é uma dica, todo mundo sabe que o Proxmox é baseado em Debian. É uma dica sim, eu vou dizer por quê. Muitas pessoas têm deixado comentários para mim de coisas bastante simples que às vezes elas não se atentam para o que na verdade é o Proxmox. O Proxmox na verdade é um serviço de virtualização. Sendo assim, perguntas como eu configuro uma placa de rede no Proxmox caso ela não apareça no front-end? Como eu ativo uma placa de rede? Como eu posso subir uma ISO no meu Proxmox? Como eu posso subir um dump? Como eu posso subir um backup? Como eu posso transferir um arquivo de disco de um Proxmox para o outro? Basicamente, você tem como fazer essas coisas via interface web, no caso da ISO. Você pode fazer
via linha de comando, porque o Proxmox é baseado em Debian e todos os comandos, todos os serviços que você está acostumado a manipular no Debian, você pode tranquilamente manipular ali no Proxmox, tá? E até uma dica aqui extra que eu deixo para vocês com relação a esse item é o seguinte: digamos que você usa o Proxmox ali como diretório, onde o armazenamento do disco, dos seus discos é diretório. É a forma mais simples que se tem para se usar o Proxmox. Caso você precise transferir o seu Proxmox para outro host, o seu serviço, tudo que você tem que fazer é transferir a pasta onde ficam os discos, lá no var/lib/vz/imagens, você transfere aquela pasta para o outro Proxmox, e transfere também a pasta /etc/pve/ o seu node, e depois tem lá uma pasta de configurações. Também é possível você fazer análises mais aprofundadas de performance da sua máquina ou do seu host lá na linha de comando, tá? Então, às vezes a gente pode esquecer disso. Qualquer problema de performance, linha de comando, use lá alguns parâmetros para você identificar o serviço que está causando gargalo, a porta, o IP de entrada, o I/O. Então, tudo isso você consegue fazer via linha de comando. O próximo item é um item que eu realmente admiro no Proxmox, tá? É o fato do Proxmox possuir uma documentação invejável. Muitos sistemas possuem documentação, mas você percebe que o pessoal acaba fazendo de uma forma mais crua, de forma mais rápida. No Proxmox não acontece isso. Existe uma Bíblia, existem vários apêndices dentro dessa Bíblia, onde você consegue entender cada serviço. Então existem várias formas de você aprender sobre o Proxmox. Você pode aprender num curso, você pode aprender num vídeo no YouTube, que é isso que você está assistindo agora. Você pode aprender nos fóruns e você também pode aprender você mesmo estudando pela documentação deixada pelo mantenedor. Então, eu vou deixar aqui na descrição agora o link onde você pode baixar essa Bíblia com vários apêndices, onde cada serviço que você queira entender, você vai lá e o serviço vai estar lá. Eu garanto a você que você vai entender minimamente o que é aquele serviço e como configurar de forma macro. E aí depois você vai e se especializa e detalha melhor o que você precisa fazer. Mas a porta de entrada, sempre procure a documentação do sistema, porque ela já vai lhe dizer ao máximo o que você precisa fazer ou ter. E daí em diante você detalha a sua demanda e busca os próprios conhecimentos, ou vem aqui nesse canal para poder aprender mais sobre Proxmox ou qualquer outro sistema open source, tá? E eu já estou falando há mais de 5 minutos e você ainda não deu like nesse vídeo, já deu para entender que esse vídeo ele traz uma série de dicas importantes, sem falar em todo o conteúdo que eu já fiz nesse 1 ano e meio para trás. Eu acho que vale seu like esse vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no canal. O quarto item é sobre backup e restore, e aqui é uma coisa muito importante que eu deixo de dica para vocês. Eu sei que eu falei isso em outro vídeo, mas quanto mais backups incrementais você tem no seu PBS, mais lenta é o seu restore. Quanto menos a qualidade do seu recurso, mais lento é o seu restore. E quanto menos confiável for o seu hardware, mais backups você precisa fazer e mais tempo de teste de restore você precisa ter no mês. Então faça essa análise e comece a mensalmente restaurar algumas VMs, restaurar alguns arquivos para testar se de fato eles estão íntegros, estão acessíveis e estão disponíveis caso você venha precisar deles. Lembre-se que backup sem restore não é backup. E uma frase que eu ouvi em algum lugar, eu não vou lembrar agora onde, backup é igual adolescente que diz que faz sexo. Todos dizem que fazem, mas não fazem. Caracas. E aí poderiam ser 4 dicas? Poderiam ser 4 dicas, mas eu vou deixar mais um, porque eu prometi 5 lá no começo desse vídeo. E a quinta dica que eu deixo é algo que eu sou realmente chato, vocês já deram para entender, que é com relação à documentação. Não sei se vocês já perceberam que cada máquina virtual possui um campo de nota. Cada Proxmox possui um campo de nota. Gente, campo de nota foi feito para ser usado. Use aqueles campos de nota. Ah, Caio, o que é que eu vou colocar no campo de nota na minha máquina virtual? Qual IP? Qual o serviço principal? Qual o SLA de restore, caso você venha ter um problema? Quando foi atualizado pela última vez? Qual dica você quer deixar para outra pessoa que vai mexer nesse sistema da próxima vez? Tudo isso vai lhe ajudar caso você tenha um processo de desastre. Quando você restaurar essas máquinas virtuais, lá no arquivo de conf você vai ter essas observações. Assim que você restaurar essa máquina, você vai ter todas aquelas observações de forma nativa já no restore da máquina virtual. Então esse campo nota é muito importante e já salvou muita gente que precisou na hora H.
É simples assim, tá? E eu pretendo falar muito mais sobre documentação. Inclusive, eu aproveito o espaço para agradecer algumas pessoas que, ao longo dos 2 últimos meses, me pediram bastante para fazer um acompanhamento do seu ambiente de forma mais próxima. E aí, inclusive, esse acompanhamento tem me ajudado bastante a manter esse projeto no ar. Obrigado. Não vou falar nomes, mas é isso. Vocês sabem quem são vocês, tá? E se você quiser mais conteúdos como esse, se você quiser esses top 5 de dicas de outros sistemas, se você tiver algum sistema para que eu possa fazer esse tipo de conteúdo, analisar, apresentar, incluir no projeto, deixe aqui nos comentários. Eu acredito que no mês que vem o nosso site vai estar no ar, onde lá vai ser mais fácil interagir, onde vai ser mais fácil contribuir e verificar a evolução desse projeto. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Tchau, tchau.